Hoje vamos falar de bullying, se me der a licença. E eu acho que é particularmente importante nós podermos fazê-lo. Porquê? Em primeiro lugar, porque cada vez mais se fala de bullying e de repente parece que é uma espécie de epidemia atípica que está a atacar todas as crianças saudáveis de todas as escolas, quer sejam elas públicas como privadas. E depois porque eu tenho muito medo que se baralhem coisas que não tenham a ver com o bullying e, portanto, vamos começar pelo princípio. E o princípio, se me derem licença, vamos de grau a degrau, passará mais ou menos por assumirmos que a agressividade faz bem às crianças. Não fiquem já zangados, mas isto quer dizer mais ou menos o quê? Quando os nossos filhos são muito pequeninos, eles são de uma simpatia absolutamente fora de lugar até à altura em que nós os começamos a contrariar. E quando nós os começamos a contrariar, eles têm uns acessos de birra muito senhores de seu nariz e, às vezes, muito pequeninos ainda, se for preciso, puxam a mão atrás e zangam-se e, de alguma forma, tentam colocar-nos no lugar. A legenda é simples. Se tu fosse uma mãe ou um pai, como deve ser, fazias-me as vontades todas. E nós, no nosso bom senso, evidentemente, pomos ali algumas regras, porque tem que haver limites em relação à sua fúria em relação a nós. Evidentemente, quando nós colocamos esses limites, há sempre um irmão, mais velho ou mais novo, que faz o favor de fazer qualquer coisa que uma criança não ache que tenha a maior graça, e lá está, há o irmão ou a irmã que vai pagar um bocadinho as faturas dos nãos da mãe e do pai que contrariaram aqueles ímpetos de raiva. As crianças saudáveis têm raiva, que fique claro. E a raiva é uma maneira de nós marcarmos presença e de alguma forma dizermos às pessoas que estão ao nosso lado, por isso sai da minha vida, ou vê lá o que é que tu andas a fazer, ou já agora repara que eu existo e, portanto, não me magoes, por outras palavras. O truque em toda a vida é que, quando nós dizemos a um filho não, nós não precisamos de lhe dizer como é que ele deve expressar essa raiva. Nós só estamos a dizer quais são as balizas a partir das quais nós não achamos muita graça a que ele ponha assim o nariz para cima e as unhas de fora. E as crianças fazem o resto em piloto automático. Quando nós transformamos a raiva e lhes damos uma dimensão afetiva, porque no final de contas eles percebem que quando nos magoam nós ficamos a gostar um bocadinho menos deles e, portanto, eles não saem a ganhar com isso, nós estamos a transformar a raiva em agressividade. E, portanto, a agressividade é de facto um património da humanidade. Não vale a pena sermos hipócritas ou às vezes de um moralismo insuportável em relação às crianças. Elas são saudavelmente agressivas. E é mentira aquilo que se diz por aí, que elas são muito cruéis umas com as outras. É um slogan que me deixa sempre muito zangado, porque até dá a ideia que os adultos são uns anjos. Ora, as crianças, quando se zangam, zangam-se cara a cara. Os adultos são ótimos a zangarem-se pelas costas, o que, como devem imaginar, para além do mais, é de uma cobardia sem fim. E, portanto, as crianças têm que aprender a usar a agressividade para crescerem saudáveis. Eu gosto muito que eles sejam sensíveis, claro que gosto, mas eles precisam de ter, como se diz na gíria do desporto, precisam de ter ombros, peito, ir a jogo, assumir um conflito para, de alguma forma, aprenderem a marcar o seu lugar. E, portanto, quando é preciso cegar os colegas para o lado para ganhar protagonismo junto de um professor, evidentemente que eles estão a usar um bocadinho de agressividade com lealdade e com maneiras. Quando nós protegemos alguém, nós estamos a usar um bocadinho de agressividade com lealdade e com maneiras. Quando queremos ser ambiciosos, ir a jogo e comemos a relva e transpiramos a camisola toda para irmos atrás dos nossos sonhos, nós estamos a usar a agressividade como deve ser e, portanto, a agressividade faz muito bem à saúde. Porquê é que eu digo isto? Porque eu tenho muito medo que os pais protejam os filhos e nós tenhamos miúdos super saudáveis, mas que depois são peças de porcelana, não se lhes pode dizer nada. E eles, se não aprendem a pôr a agressividade cá para fora, com lealdade e com maneiras, parecem sempre imaginar que no dia em que percam a cabeça, partem tudo como se no fundo fossem um bocadinho tolos, enraivecidos. E não pode ser. E, portanto, eu acho muito importante que as crianças, quando chegam à escola, façam pela vida, o que é uma coisa difícil, como todos sabemos. Às vezes tiram um brinquedo ao colega do lado, às vezes a amiga não é capaz de se defender de outra maneira, abre a sua boca e explica a um dos nossos filhos para que é que servem os caninos e, de certa forma, eles vão aprendendo tudo isso para que, ao mesmo tempo que vão lapidando, educando a expressão da sua agressividade, de alguma forma
possam ficar numa relação cada vez mais fraterna. Portanto, não tem mistério nenhum. Eu acho muito importante que nós, quando somos pais ou quando somos professores, possamos assumir com toda a clareza que a bulha faz bem aos nossos filhos, faz bem às crianças, faz bem aos alunos. As crianças que não andam à bulha, desculpem, mas às vezes fazem lembrar aqueles deputados que quando abrem o microfone a melhor maneira que têm para se expressar não é falarem de maneira clara e com as ideias estruturadas, é darem murros na mesa, falarem alto e serem mal educados, que é tudo aquilo que nós agradecemos muito que uma escola ensina uma criança a não ser. Todavia, há crianças que quando chegam à escola são frágeis e, de alguma forma, suscitam da parte de um ou de outro reações que já não são agressivas. São reações de alguma violência. São crianças que às vezes achincalham, que estão permanentemente a desvalorizar, que fazem uma coisa muito mais subtil, que é, de certa maneira, excluir um colega do seio de um grupo e, portanto, magoam-no. Quando eles são mais crescidos e têm sede demais, telefones, as redes sociais servem para estigmatizar de uma maneira muito, muito violenta um colega ou outro e, portanto, obviamente que isto é bullying. O que é que eu acho que é muito importante que as escolas nunca percam de vista? É que isto não acontece assim, episodicamente. Claro que há sempre um dia em que os miúdos tomados pelos azeites, como às vezes as mães dizem, são um bocadinho parvos e às vezes são mais do que parvos. Às vezes esgotam ali a cota de estupidez a que têm direito. Mas uma coisa é o episódico, que vale o que vale, que tem que ser sinalizado por uma escola, por um professor com a sua sensatez, chamando essa criança um bocadinho à razão e dizendo, olha, vê lá, isso não pode ser, porque senão vamos ter que nos zangar. Outra coisa diferente é quando estes episódios são repetidos. O bullying já não é bem como era. Antes o bullying era muito mais físico. Os nossos filhos chegavam a casa invariavelmente com os dentes de alguém marcados, chegavam a casa com uma nódoa negra de todo tamanho. Isto é cada vez mais raro, não quer dizer que não aconteça, mas é cada vez mais raro. O que é cada vez mais frequente são um grupinho de 2 ou de 3 tomar conta da dinâmica de relações de uma turma e começar a pôr um colega de lado, começar a chamar-lhe isto ou aquilo, começar de alguma forma a gozar com ele, quando ele vai ao quarto de banho, invadirem a sua privacidade e de repente humilhá-lo, e nessas circunstâncias, aqui, desculpem-me, eu acho que as escolas muitas vezes são perigosamente distraídas. Ninguém quer, eu não, de certeza absoluta, que haja circuitos de vídeo em todos os sítios das escolas, porque, cuidado, as crianças têm tanto direito a ter privacidade como nós, onde é que andamos. Nem é suposto que os professores não deem autonomia às crianças, deixando-as andar a correr, como elas têm de andar a correr no meio de um recreio. Mas é óbvio que se houver um auxiliar de educação ou um professor que tenha um bocadinho essas funções durante o recreio, claro que vai tomando as medidas em relação a um ou outro comportamento e vai sinalizando com sensatez, sem precipitações, mas vai sinalizando aquilo que tem que sinalizar, obviamente. E, portanto, nestas circunstâncias, aquilo que me preocupa é que muitas vezes este grupinho de 2 ou de 3 que promove o bullying, ao contrário daquilo que se imaginava, quando se supunha que as crianças que promoviam o bullying vinham de meios socioeconómicos desfavorecidos, eram crianças com carências tremendas, o que não quer dizer que episodicamente isso não possa acontecer assim. Não, estas crianças são crianças que têm uma família estruturada, aquilo a que nós convencionamos chamar crianças da classe média. Algumas abrem a festa de Natal de muitas escolas e, portanto, são aquelas crianças que às vezes aparentemente não partem um prato e que são os grandes instigadores destes processos de bullying. Muitas vezes o grande instigador manda um ou outro amigo fazer o trabalho um bocadinho feio e fica como se fosse uma vítima no meio de tudo aquilo. O que é que a mim me preocupa é que estes episódios de bullying às vezes se prolongam, não é por um ano letivo. O ano letivo já é uma coisa absolutamente bizarra. Estes episódios de bullying promovem-se durante 1, 2, 3, às vezes 4 ou 5 anos letivos, o que é uma coisa irrespirável. E a olho nu, às vezes, quem promove é o melhor amigo do nosso filho ou a melhor amiga da nossa filha, que tem em relação aos nossos filhos uma ascendência e se põe num registro do género: se tu não fizeres isto, eu já não gosto de ti, se tu não fizeres isto, eu vou dizer aos nossos colegas que tu fazes aquilo ou fazes aquilo, e muitas vezes os nossos filhos
ficam num sufoco irrespirável e começam de um dia para o outro a andar tristonho. Este é o primeiro sinal que, como professores ou como pais, têm que tomar em consideração. As crianças, quando de um dia para o outro, quando se trata de irem para a escola, começam a ficar tristes, resingonas. Quando chegam a casa, por tudo e por nada, nós fazemos uma observaçãozinha, quase sem importância. E elas ficam com a lágrima ou quando o olho ou desabam, significa que a escola está ali a trazer-lhes ondas de sofrimento muito significativas e, como se compreende, nós temos que atuar. E termos que atuar significa, desculpem, pedirmos contas à escola. Ninguém quer, eu não mesmo, bom, que os pais infernizem a vida dos professores. Mas os pais e os professores têm que ser, bom, muito participativos, numa espécie de parceria absolutamente sensata que permita que estas coisas não escalem. O que é que acontece muitas vezes nas escolas? O professor não viu, logo, de alguma forma, chama quem vitimiza e a vítima e castiga os dois. Uma coisa verdadeiramente absurda do ponto de vista da vítima. E, portanto, em primeiro lugar, quando há uma alteração súbita de comportamento, às vezes de um dia para o outro, nós temos que ter muita atenção, porque aqui há muito provavelmente um episódio de bullying a dar cabo da cabeça dos nossos filhos. Cuidado, o rendimento escolar não quer dizer nada no primeiro momento, porque as crianças, quando estão debaixo de uma onda de sofrimento, às vezes agarram-se mais aos livros, quase para tentarem esquecer o resto. É um bocado como nós, quando estamos num período mau e trabalhamos mais, e às vezes até trabalhamos melhor. E, portanto, não é por terem boas notas que de repente não se passa nada. E, claro, aqui funciona o nariz da mãe, o nariz do pai ou o nariz de um professor. Bom, eu acho que ele não está igual, vamos lá esmiuçar isto para nós percebermos o que é que está a acontecer. Invariavelmente, bom, nós temos que chamar estes pais destas crianças que vitimizam os outros, temos que os chamar à razão e temos que dizer, olha, não pode ser, e não pode ser, e não pode ser, e não pode ser. Há muitos pais que não reagem nada bem e por isso é que as escolas se encolhem e têm medo destas mães ou destes pais porque eles depois ficam muito zangados como se dissessem, o meu filho não faz isso. É muito importante que nós possamos dizer aos pais que por mais amor que nós possamos dar a um filho, se nós não lhes vamos pondo aqui uma regra, ali outro limite, etc., bom, estes filhos transformam-se em raizinhos, de raizinhos a pequenos ditadores, às vezes é só um degrau, bom, e se em casa às vezes são uns anos, às vezes infernizam um colega mais frágil, isto não pode ser. E, portanto, estes pais, de uma forma muito sensata, têm que ser trazidos para a solução de um problema. Não adianta estarmos a psicologizar isto tudo. Às vezes um psicólogo pode ser muito importante a sugerir que a escola atue desta maneira, que a mãe ou o pai atuem daquela, mas evidentemente estas crianças não podem continuar a ser vítimas de bullying. Porque se são, sejam crianças ou sejam adolescentes, a curto prazo, bom, o rendimento escolar constipa-se todo. Começam a ter uma dificuldade muito grande de ir inclusive à escola, começam-se a recusar a ir à escola. Bom, todo o desenvolvimento subsequente, desenvolvimento social, toda a robustez psicológica que precisam de ter, fica muito comprometida e aí o que é que nós temos? Uma grande dor de cabeça, porque é como em tudo na vida. Quando nós evitamos um problema, criamos logo 2, 3 ou 4, se for preciso, a seguir. E, portanto, se nós tomarmos isto em consideração, bom, que bom, mas acima de tudo, sempre que haja dúvida, suspeita, a pequena desconfiança de um pai ou de um professor que há uma situação destas que está de facto a comprometer tudo o resto que uma criança tem de saudável ou que um adolescente tem para dar à escola, aos amigos e à família, então há cautela, avalia-se, esmiuça-se e depois em parceria, que é sempre o mais sensato, pomos legendas nisto tudo e toca atuar, porque estas crianças precisam de ser protegidas ontem, porque senão estamos a criar de facto um problema onde não faz sentido que ele exista.